resto é resto. E ele está vivendo aquele assunto de repente, não somente que ele enxerga aquilo com seus olhos, não somente que ele entende aquilo que a sua alma está dizendo para ele, aquilo que ele está entendendo está começando a ensinar ele. Ele começa a ver que está fluindo informações para ele. Ele está recebendo o feedback. Mas isso requer concentração. Ou seja, uma pessoa está querendo fazer isso aqui rápido, porque no meio ele vai tirar o celular dela, porque ele tem, obviamente que não vai chegar nem na metade do caminho. Aqui a pessoa precisa vivenciar o assunto, precisa se dedicar, precisa estudar bem a matéria, precisa ver os detalhes, precisa ganhar o chokhmah do assunto, o binah do assunto, o dat do assunto, precisa se conectar para ele poder sentir o assunto com seus mínimos detalhes e perceber que aquele assunto está dentro dele. Agora, obviamente, esse assunto meditação deveria ser mais algumas aulas. Eu não vou conseguir explicar todos esses papezinhos que eu trouxe aqui hoje. Mas eu quero terminar com vocês com uma certa forma como deve ser um exercício que vamos sair daqui, que se Deus quiser um dia, quando vamos voltar para continuar o assunto, nós vamos continuar fases da meditação mais profundas. Mas vamos pegar isso aqui no nível básico. Apesar que o que eu vou falar para vocês agora está um pouco, como se diz no inglês, personal. Mas eu vou usar isso aqui só para colocar base para aquela que vamos chamar a nossa meditação. Meu pai, da abençoada memória, no término da sua vida, estava muito doente. Eu aqui no Brasil, ele em Canadá. Comecei a fazer várias viagens. Ou seja, eu viajava praticamente cada 15 dias. Mas a doença se agravou. E o contato que eu tive com meu pai era muito forte. Era muito forte. Ou seja, qualquer dificuldade que ele teve, ou qualquer assunto que ele levantou o telefone. Ou seja, o contato era diário, de uma forma super, super profunda. E eu senti uma necessidade para ficar lá no máximo que eu poderia. Viajei muitas vezes e cada vez, infelizmente, a doença ficou cada vez pior. Até que, na última vez que eu viajei, quando ela ainda estava em casa, falamos um bom tempo, ele me deu várias instruções, me mostrou onde achar os documentos que eu vou precisar num certo dia, e depois eu fui me despedir dele. Meu pai era um grande intelectual. De uma certa forma, posso dizer em português, eu acho que a palavra é formal. O que é formal? Formal, o que é formal? Uma pessoa assim... O quê? Como você fala isso? Formal, fala formal mesmo. É muito formal. Ou seja, aquele tipo de abraço brasileiro ali que se bate nas costas, isso não existia com ele. Era muito... Estou dando um exemplo. Quando me despedi dele, ele estava sentado no sofá, deu para ele a mão, deu um beijo. E eu falei, pai, amanhã vamos falar porque eu estou voltando para o Brasil. Minha mãe estava do lado, e ele falou para mim o seguinte, teu pai está querendo te dar um abraço. Obviamente, a gente se abraçou, me deu um abraço muito forte, que não era tão comum com ele, porque ele é um pouco reservado. Mas é um abraço daquele tamanho, e a gente se despediu. Aquele abraço, para mim, foi marcante naquela hora. Porque, infelizmente, o que passou na cabeça, eu falei, olha, não sei quando que vai ser o próximo. Viajei, e quando eu voltei, algumas semanas depois, eu já estava no hospital, já estava inconsciente. Ele faleceu, já passou 13 anos, não é uma história que aconteceu ontem, mas quando ele faleceu, eu estava arrasado, ou seja, eu não me conformei com todo esse assunto, eu não consegui entender como que eu vou viver com esse fato. Tive muita dificuldade. Até
que eu comecei a usar alguns métodos que nós vimos hoje. Pode parecer estranho, mas isso foi o que me deu sustento. Eu falei, vamos entender o seguinte. O meu sentimento perante meu pai, o que mudou? Se eu me sentir próximo a ele, se eu amo ele, eu continuo amando. Isso está dentro de mim. Começa de mim e está dentro de mim. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que não tenho feedback. Mas isso tem solução. Tem solução. E por incrível que pareça, eu comecei a usar certas técnicas que nós estamos usando hoje. E, obviamente, o tempo já, ou seja, eu na situação que eu estive, como que era naquele tempo, era muito mais fácil para eu entrar naquela meditação, porque a situação era pronta para isso. E eu comecei a imaginar exatamente aquela cena, daquele último abraço, as palavras que nós falamos. Comecei a ver tudo isso aqui em cores. E, para não dizer muito, eu consegui, através de um pensamento forte, sentir aquele abraço de novo. E não era uma ilusão. Para mim não era uma ilusão, era uma realidade. E isso me sustentou um bom tempo. E quando vem pessoas e me falam, olha, faleceu meu marido, o que eu faço? Meu pai, o que eu faço? Você quer saber o que você faz? Faz exatamente isso. Você quer o teu pai vivo na tua cabeça? Cabe a você. Você pode manter ele vivo. Obviamente, estou falando dentro de certas regras. Não é? A lei judaica manda falar Kadesh, porque isso é uma realidade. Mas eu estou falando daquilo que nós pertence. Nós conseguimos, através da meditação, ganhar esse tipo de sentimento. Por que eu estou contando isso para vocês? Hoje, saindo daqui, seria bom cada um fazer um experimento. E qual que é esse experimento? Pega um assunto que para vocês é importante, que vocês gostariam de vivenciar. Que para vocês é importante. Que faz falta para vocês. E começa uma meditação. Se aprofunda, primeira coisa, entende o assunto bem, o que aconteceu. Analisam bem. Pega o chokhmah do assunto, capta a ideia, entende a expansão da ideia. De novo, se concentra, resume tudo num pontinho só. Depois consegue injetar e permear aquele assunto com vida. Se envolve totalmente no assunto. E vocês vão ver como esse assunto pode até influenciar vocês fisicamente. Vai mudar, de repente vocês vão sentir uma palpitação se é um assunto diferente. Vocês podem soar, cada um reage de uma forma diferente. O assunto vai acontecer. Depende somente de nós. E voltando para aquilo que nós começamos hoje, que o nosso assunto de meditação tem como se conectar com Hashem. Quando cada um de nós se aprofunda sobre assuntos ligados com Deus, o que Deus é para mim, o que eu sou para Deus, como Deus é importante na nossa vida, consegue se aprofundar bem, Deus se torna uma realidade, não algo distante. E é isso que nós buscamos da nossa meditação. Para não ter Deus distante e longe de nós. Para ter Deus próximo a nós, dentro de nós, e viver bem com Deus, conforme está escrito no versículo, Viti Hashem lenegdi tamid, Deus sempre está próximo a nós e dentro de nós. Isso é algo que eu acho que seria bom cada um fazer individualmente, porque cada um tem outra, vai ser difícil eu guiar vocês, mas a linha básica vocês têm. Vocês pegam um assunto que para vocês é importante, e muito importante. Vocês vão meditar sobre aquele mais meditar de tal forma que vocês vão vivenciar o assunto e tirar a energia, a alma daquele assunto. E a alma sempre está dentro de nós. Chazak u'Baruch.